Oi, gente! Aqui agora a gente vai começar a nossa aula de revisão. Mas eu quero dizer para você que em toda e qualquer situação você tem que estar assim, alegre, estar com crença, né? Estar com positividade, né? As coisas vão dar certo, você vai conseguir. Então, sem nenhum medo, vamos fazer a nossa revisão, que aí você vai revigorar as ideias aí e a gente já começa logo agora. Vamos lá. Nossa aula 2, né? Então, na nossa aula, a ponto 1, nós falamos, né, da arte cinética, né, que é uma arte que utiliza recursos visuais, técnicas destinadas a dar movimento à obra ou impressão de movimento. Então, essa palavra aqui tem a ver com movimentos, percepção de movimentos. Então, é uma arte pensada, estudada e feita para dar essa impressão. Aí vem uma outra concepção aqui, que é o concretismo, né, que é a ideia de incorporar a arte, a música, a poesia, tal, às estruturas matemáticas geométricas, né? E aí a geometria sempre esteve presente, principalmente nas artes plásticas, né? E aqui você vê o minimalismo, que é o uso mínimo de recursos, onde se priorizavam o uso mínimo de recursos, reduzindo ao seu nível essencial e descartando as futilidades. Então, essa crítica aqui é pauleira mesmo. Que realmente muitas coisas que a gente pauta como importante merecem uma discussão de julgamento, né? Porque às vezes são coisas fúteis, efêmeras, passageiras, coisas que a gente nem tem tanta... Deixa eu fazer aqui o comentário aqui mais chão para vocês, que não é nem essencial à nossa vida, né? Aquilo que você adquire só por vaidade, né? E que essa vaidade, ela não acrescenta nada à tua vida, objetivamente, né? A vaidade, ela é muito subjetiva, ela é muito de acordo com o que você pensa que as outras pessoas vão pensar. E será que isso aí é válido? Será que isso aí vale? Será que isso aí acrescenta felicidade à tua vida? O que você entende por felicidade? Né? É uma discussão também interessante, porque o que é essencial para a sua vida? O que não é? O que é que te faz feliz? Então, pensa mais nisso aí, principalmente quando você for escolher as coisas que vão fazer parte da sua vida, né? Para poder você realmente ter aquela paz que representa a verdadeira felicidade e o amor. Ok? Então, a gente fecha aqui a nossa revisão e rapidinho a gente volta. Olha, vice-volts, né? O coração, bum, 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 aí pulsando para a nossa atividade de sala. Mas você vai tirar de letra, tá bom? Eu prometo. Vamos lá para a nossa questão de número 1. Né? Então, contexto. O que estava acontecendo quando essa arte apareceu, né? Durante o Renascimento, os artistas buscaram romper com a estética bidimensional da Idade Média, né? Com essa aparência, com essa forma, né? Para isso, utilizando, né, métodos matemáticos para criar a ilusão de profundidade em superfícies planas, a famosa perspectiva. Você está vendo aqui, ó, isso aqui é plano, né? Mas você tem a impressão que pode adentrar esse corredor até, né? Você vê como se fosse uma coisa profunda.
Então, essa é uma técnica matemática, né, aplicada aí, que dá a ideia de profundidade. Você tem um ponto de fuga, né, e desse ponto de fuga vem todos os desenhos, e é assim que se constrói a perspectiva. Bom, permitindo que o observador sentisse que estava olhando através de uma janela para o mundo real. Tá bom? Então, os artistas do Renascimento buscaram romper um pouco com essa ideia aí, né, que vem da Idade Média ainda. Então, a pergunta: qual técnica matemática foi fundamental para que os artistas renascentistas conseguissem criar a ilusão de profundidade e tridimensionalidade em suas obras? Eu vou falar aqui para você, foi sem querer querendo, né? Mas então você tem, ó, o claro, escuro, a perspectiva linear, o esfumato, o afresco e o pontilhismo, né? Então, analisando, nós já vimos isso em aulas aí, eu já falei direitinho, né? Não posso mais dar nenhuma dica, né? Porque claro que você já percebeu que é a perspectiva, né? Onde através de um ponto ele vai trazendo as outras formas e aí dá essa ideia de profundidade, essa ilusão. Então, com essa ideia de ilusão, os artistas buscaram várias e várias outras formas de arte, né? Outra questão, a nossa questão de número 2. Olha como é interessante essa ilustração, né? Interessante para entender a ideia do claro e escuro. Tudo que está fora desse facho de luz aqui, né, está no escuro. E ele que está debaixo do facho de luz, nesse fiel aqui, em oração, na postura, na atitude, ele fica totalmente destacado. Ele está. Então você tem aqui o claro e o escuro, né, de fora aqui, certo? Então é essa ideia aqui que fica mais do que ilustrada, entendida aí, né? Voltando, a Igreja Católica, durante o período da Contra-Reforma, utilizou a arte como uma ferramenta de persuasão e evangelização. Então, a Igreja Católica, num certo período, usou várias formas de artes, né, para convencer e evangelizar. O objetivo era emocionar os fiéis e reafirmar as certezas católicas, né, os dogmas católicos. Eita, deram uma bufetada ali com força mesmo. Para isso, os artistas barrocos realizam obras que apelavam para os sentidos, utilizando contrastes dramáticos de luz e sombra. Olha aqui, né? Para destacar figuras sagradas e criar uma atmosfera de mistério e espiritualidade. Né? Olha aí como o texto revela assim maravilhosamente, né? Então vamos fazer uma pergunta aí sobre tudo isso aí que a gente tem por base, que é o seguinte: uma técnica de contraste extremo entre luz e sombra, amplamente utilizada por artistas como Caravaggio, né, para criar drama e volume, é conhecida como, então mais uma vez, para lembrar, né, técnicas que a gente já estudou, você tem aqui esfumato, tenebrismo, pontilhismo, o afresco e o impressionismo. Uma técnica de contraste extremo entre luz e sombra. Está muito claro, né? É o tenebrismo. E o Caravaggio foi um dos artistas que mais se utilizou desse recurso aí. Tá bom? Por que tenebrismo? Por causa da questão dramática, né? Então vamos seguir para a questão de número 3. Vamos ver aqui o nosso contexto. Em muitas igrejas, né, pelo Brasil afora, inclusive na minha pequena cidade de Ciarabiri, no Rio Grande do Norte, né, as igrejas, no teto da igreja tem
Tem pinturas de artistas, né? José Lima, lá em Ceará Mirim, na Igreja Católica. Não sou, assim, não sou católico, mas frequentei muitas igrejas católicas. Uma das maiores inovações do Barroco foi a integração total entre arquitetura, escultura e pintura. Nas igrejas, os artistas utilizavam a técnica do trompe-l'œil, engana-olho, né? Em português, em tetos e cúpulas, criando a ilusão de que o teto se abria para o céu infinito, povoado por figuras celestiais. Figuras celestiais, figuras lá do azul do céu. Então, essa técnica de perspectiva ilusionista visava transportar o campo para uma dimensão espiritual através da visão. Então, os artistas já estavam de olho nessa, já estavam trabalhando com o sentido da visão. Então, vamos para a nossa pergunta, né? A técnica de pintura ilusionista em tetos que utiliza a perspectiva para criar a sensação de que o espaço inovador se abre para o infinito é um marco do Barroco e é técnico indicado. Então, você tem aqui o afresco bidimensional, a quadratura, o esmato e o pontilhismo atualizado, né? E o mosaico bizantino. Então, diante dessa apresentação que foi feita há pouco, você vai chegar na conclusão, né, de que se trata da quadratura. Né? É um marco do Barroco técnico. Né? Gente, agora vamos dar uma fugida aqui, vamos dar uma decolada para o futuro. Né? Observe essa imagem do Donald Judd. Bom, isso aí é o primeiro texto, né? A primeira visão. Aí vem agora aqui o outro texto. Embora não fosse um grupo ou um movimento organizado, o minimalismo foi um dos muitos rótulos, incluindo estruturas primárias, objetos unitários, arte ABC e cool art, em inglês aí, né? Aplicados pelos críticos para descrever estruturas aparentemente simples que alguns artistas estavam criando. Então, o minimalismo, aquela obra ali, é uma obra minimalista, foi um dos muitos rótulos, incluindo estruturas primárias, que os críticos deram. Então, quando se depararam com aquela forma de arte, os críticos foram dizendo, não, isso aí, foram criando apelidos, né? Foram criando nomes, e o minimalismo é um deles. Né? Então, quando a arte minimalista começou a surgir, muitos críticos e um público opinativo julgaram-na fria. Olha como é importante esse texto aí, tá? Anônima e imperdoável. Então, muita gente não gostou, né? Achou que estava vazio demais. Os materiais industriais pré-fabricados, frequentemente usados, não pareciam arte. Olha, dá para pensar muita coisa, né? Então, vamos lá na nossa questão. De acordo com os textos 1 e 2, né, compreende-se que a obra minimalista é uma, então tem aqui representação da simplicidade, exploração da técnica da escultura cubista,
valorização do cotidiano por meio da geometria, utilização da complexidade dos elementos formais e combinação de formas sintéticas no espaço utilizado. Olha só como é interessante. Mas, de acordo com aqueles dois textos, dá para você entender facilmente que é uma combinação de formas no espaço utilizado. Então, o cara colocou assim um mínimo num canto da sala e aí apresentou a sua obra de arte minimalista, né? Que é minimalista num certo aspecto, mas quando você vai refletir, se você entra numa observação, numa apreciação, né? Na experiência estética da obra de arte, então isso aí produz muito mais do que uma opinião objetiva, né? Direta, que é essa a ideia da obra minimalista. Muito com pouco. Bom, agora eu vou apresentar para vocês uma questão discursiva, onde você vai apresentar o seu discurso, você vai apresentar a sua própria resposta, vai dizer aquilo que você realmente pensa sobre o tema proposto. Então, olha só, a arte contemporânea, a partir de meados do século XX, rompeu com a passividade do espectador. O espectador passou a dar sua opinião também, né? A ter a sua reação à forma de arte apresentada. E com a representação tradicional da realidade, movimentos como a arte cinética introduziram um movimento real ou ilusório nas obras, enquanto o concretismo buscou uma linguagem matemática e geométrica, afastando-se da subjetividade. Então, vocês estão vendo aí, já conceituando aí, né? Então, expliquem como a arte cinética altera a relação entre a obra de arte e o espectador, citando pelo menos 2 recursos ou materiais incluídos na aula que possibilitam essa transformação. Além disso, diferencie brevemente a proposta da arte cinética da proposta do concretismo. Gente, leia de novo, releia, veja aqui a ilustração, né, que você chega nessa resposta aí, né? Não está difícil, não. Então, como eu sempre digo, a sua opinião, só um pequeno comentário aqui, a sua opinião é o que mais importa, é o que mais interessa. É quando você realmente fala o que realmente atingiu você, o que você realmente aprendeu. Eu tenho uma sugestão de resposta que vai tocar em pontos que você não deve esquecer. Se você falar neles durante a sua escrita aí, vai ser muito bom, tá? Mas, na verdade, eu quero saber qual é o seu verdadeiro pensamento sobre o que foi exposto durante as aulas e sobre também as nossas atividades, tá? Então, deixa eu dar aqui uma sugestão de resposta. Vamos voltar? Aqui, ó. Você pode dizer, falar nessas coisas aqui. A arte cinética altera a relação entre a obra e o espectador ao transformar o espectador em um agente ativo ou exigir sua percepção dinâmica. Então, a arte propõe ela mexe com o espectador, né? Diferente da arte estática, a obra cinética acontece no tempo e no espaço, seja através de um movimento real, causado por motores, ventos ou intervenção do público, ou da ilusão óptica, que se altera conforme o observador se desloca. E os recursos materiais, que entre os recursos relatados na aula estão o uso de motores, eletromagnetismo, né? Tudo que causa aí ilusão de óptica. Os materiais podem incluir metais, vidros, fios, arames, plásticos, não é isso? E aqui nós temos também um material complementar para você assistir e aprender mais coisas, ok? Você ter mais ideias. Então, chegamos aqui ao final da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado bastante e até a próxima aula, então. Valeu?